Hoje é quarta-feira e hoje, claro, tem o quadro Quer Saber? Recebemos o Dr. Lucas Lima, dentista, especialista em prótese com atualização em cirurgia. Doutor, boa tarde. Boa tarde, então. Bom, a extração do siso é uma cirurgia para a retirada dos dentes terceiro-molares, conhecido também como dentes do siso, ou chamado dente-queiro, que as pessoas sempre falam nisso, né? Como é que é feita essa extração? Então, a extração do terceiro molar, a gente tem que avaliar a necessidade de ser feita, porque tem indivíduos que apresentam terceiro molar em boca e não há necessidade de fazer uma cirurgia. Vai depender muito da localização, do espaço em boca e se esse dente está causando algum transtorno para o paciente. Esse terceiro molar é quando é indicado essa extração? É justamente isso. Algumas unidades, quando são mal posicionadas, quando não tem espaço em boca, podem causar desde uma leve gengivite até um quadro mais agressivo de pericoronarite, onde o paciente experimenta um quadro de dor muito grande, insuportável muitas vezes. Então, esse já é um indicativo de cirurgia, de extração. Existe alguma contraindicação para a retirada do siso, por exemplo? E qual é a idade indicada aí para a remoção? Na verdade, não existe uma contraindicação. O processo de cirurgia de um terceiro molar ele deve ser bem avaliado, bem criterioso, porque envolve alguns acidentes anatômicos, algumas estruturas que merecem respeito. Então, a cirurgia de terceiro molar ela pode ser desde uma cirurgia simples, como qualquer outra unidade dentária, até uma cirurgia mais invasiva, onde pode ter até necessidade de um desgaste ósseo ou de secção de dente. Então, envolve algumas estruturas anatômicas, como, por exemplo, o nervo alveolar inferior, que pode causar parestesia ou falta de sensibilidade no indivíduo se ele for seccionado, artérias relacionadas, seio maxilar, quando é o caso de maxila, ramo de mandíbula, quando ele está muito próximo ao final do ramo da mandíbula. Então, é uma cirurgia que deve ser avaliada, é uma cirurgia criteriosa, não é contraindicada. Doutor Lucas Lima, existe alguma contraindicação para quem usa, por exemplo, aparelho? Na verdade, o que se preconiza no caso da ortodontia é o ganho de espaço. Então, como alguns indivíduos não têm espaço em boca, a extração do terceiro molar se faz necessária justamente para que se tenha uma abertura de espaço, um ganho dimensional para a movimentação dos dentes desse indivíduo. É aconselhável a retirada dos 4 sisos numa cirurgia só? Como é que funciona isso? Na verdade, essa indicação, contraindicação da cirurgia em um passo só, ou em 2, 3 ou 4 passos, é muito relativo, porque depende do grau de dificuldade que essa cirurgia apresente, do tipo de localização que esse dente apresente. Se você puder fechar aqui, eu vou dar uma exemplificada. Por exemplo, eu posso mostrar para você aqui um terceiro molar no ramo de mandíbula, onde ele está completamente mergulhado intraósseo. Então, é uma cirurgia bem mais criteriosa, onde tem que se fazer desgaste de osso e secção de dente. Mas a gente pode, ao mesmo passo, mostrar um terceiro molar que ele está localizado e posicionado como os dentes comuns em boca. Então, é uma cirurgia mais rápida, mais simples. A gente pode, de repente, numa cirurgia como essa, mais agressiva, durar 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, a depender do grau de dificuldade, e uma cirurgia dessa de 10, 15, 20 minutos. Então, assim, se o paciente apresentar condições de extrair os 4 terceiros molares em uma sessão só, para ele é até melhor, porque ele vai ter um passo só cirúrgico, ele vai ter um uso de medicamento específico uma única vez, não vai ter que precisar fazer uso de medicamento anti-inflamatório, antibiótico durante um longo tempo. Então, para o paciente, muitas vezes se apresenta como um ganho de tempo e passo cirúrgico, né? O pós-cirúrgico também, existem alguns mitos, eu não sei se é mito, é o senhor profissional que vai dizer. Pós-cirúrgico, olha, não baixa a cabeça, não pegue peso, existem algumas comidas que não são aconselháveis, é bom cuidar com a alimentação. Enfim, o que é que tem de verdadeiro nisso aí pós-cirúrgico? O que a gente preconiza sempre que haja uma cirurgia de terceiro molar, como uma extração de um dente também, é que os indivíduos tenham cuidado com os abusos, com os excessos, né? Então, por exemplo, pegar peso, fazer exercícios físicos, ou ficar muito tempo deitado com a cabeça ou abaixo do nível do corpo ou no nível do corpo, isso aumenta a pressão craniana, então facilita o processo de sangramento. Então, se o indivíduo puder repousar, fazendo uso logo imediatamente a cirurgia de gelo, né, aplicação de gelo extrabucal e intrabucal, o uso de medicamentos que o cirurgião, porventura, vai passar para esse paciente, e aí o repouso, são fundamentais. Aliando a tudo isso o processo de higienização. Alguns indivíduos acham que por estarem com pontos, com sutura, não podem passar escova na região, quando na verdade é o inverso. Você deve estar sempre mantendo aquela região sempre bem higienizada para que evite processos inflamatórios. Você pode fazer isso com o uso direto da escova e pasta dental e aliar a isso o uso de bochechos específicos pós-cirúrgicos, que aí o profissional vai prescrever para o paciente.
Bom, só para terminar, eu estava lendo uma matéria recente a respeito dessa questão da dentição. Parece-me que, ao longo do tempo, o brasileiro, especificamente, vem perdendo muitos dentes. Isso é verdade? Na verdade, esse processo, essa matéria que você deve ter lido com relação aos costumes, aos hábitos da população brasileira em si. Sim. Mas, abordando especificamente o terceiro molar, o que é que deve estar acontecendo atualmente com a humanidade, não é só com o brasileiro? Os indivíduos atualmente têm feito uso de alimentações, me desculpe, mais maleáveis, mais moles, mais flexíveis. Então, a nossa mandíbula, a nossa arcada tem sido pouco exigida. Antigamente, nossos ancestrais se alimentavam com raízes, com carnes cruas, então os alimentos eram mais fortes, mais firmes, então se fazia uso da mandíbula, da maxila, então se desenvolvia mais a face. Olha só. Hoje em dia a face desenvolve menos, a mandíbula é menos exigida, então está tendo pouco espaço para a erupção dos dentes, do terceiro molar em específico. Eu tive a oportunidade, certa vez, de ter um contato com um indivíduo que tinha um quarto molar, ou seja, um dente após o terceiro molar. E não era indicativo de cirurgia, porque ele tinha espaço em boca. Era um indivíduo negro, alto, forte, então não era indicado a cirurgia do terceiro, muito menos do quarto molar dele. Mas como o processo de evolução tem sido invariável para todo mundo, então assim, os indivíduos a cada dia fazem menos uso da boca, do processo de mastigação mais forte, então os dentes terceiros molares estão nascendo sem espaço. Existem indivíduos, inclusive, que já estão nascendo sem o terceiro molar. É normal. As pessoas estranham, às vezes me perguntam, argumentam sobre isso, mas é normal, é processo evolutivo. Os dentes do passado seriam mais fortes que os dentes da atualidade, doutor? Não é questão dos dentes serem mais fortes ou mais fracos, a exigência mastigatória antigamente era muito mais exercício, forte. Né? Exercitava muito mais. Então os dentes... Hoje as pessoas comem mais folhas, né? É o meu caso, é o caso do Oswaldo, é o caso do Neto ali. Eles comem mais folha de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. De madrugada, é tanta folha que eu estou querendo virar formiga. Então. São os alimentos mais, os chamados fast food, né? Os alimentos mais rápidos, né? Bem cozidos, bem moles. Então a exigência mastigatória tem sido bem menor. Obrigado, doutor, pela sua vida aqui, Não, por esses esclarecimentos, né? Aliás, o pessoal pode procurar no CERT-SENAT também, né? É isso, aproveitando que seu programa é de alta audiência, nós queremos divulgar que nós temos um atendimento no CERT-SENAT, que é um atendimento aberto à comunidade, um atendimento com materiais e com profissionais bem qualificados. Às vezes as pessoas não têm conhecimento ainda. Quem quiser conhecer os ambulatórios lá, nosso atendimento, será muito bem recebido, com certeza. São preços bem acessíveis, então a população está convidada a conhecer o nosso CERT-SENAT. Muito obrigado, doutor, pela sua vida aqui. O quadro Quer Saber fica por aqui. Você pode entrar em contato com a nossa produção para qualquer dúvida ou sugestão. Lembrando que todas as quartas-feiras nós trazemos um profissional. Na próxima quarta vamos falar sobre pele, hein? O verão está chegando aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.